Você já terminou uma conversa e sentiu que algo estava errado, mas não conseguiu explicar o quê? Nada de gritos, nada de agressão direta, nada que você possa apontar com clareza. Mesmo assim, ficou um peso estranho no peito. Uma sensação silenciosa de culpa. Como se você tivesse falado demais, ou pensado errado, ou sentido algo que não deveria. Você tenta ignorar. Diz a si mesmo que é exagero, que está sensível demais, que talvez o problema seja você. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Isso não acontece por acaso. Existem pessoas que não precisam levantar a voz, não precisam ameaçar, não precisam mandar. Elas usam frases simples, comuns, quase invisíveis. E é exatamente isso que as torna perigosas. Essas frases não servem para conversar, servem para confundir, para deslocar a culpa, para fazer você duvidar da própria percepção. O mais assustador é que quando funcionam, você não percebe que está sendo manipulado. Você acha que está sendo maduro, compreensivo, flexível, quando na verdade está sendo empurrado para trás emocionalmente, um passo de cada vez. Neste vídeo você vai reconhecer frases que parecem normais, mas que são sinais claros de alerta. Frases que, quando repetidas, não constroem relações, destroem sua identidade. E se alguém usa essas frases com frequência, não confronte, não discuta, afaste-se. Você já terminou uma conversa e sentiu que algo estava errado, mas não conseguiu explicar o quê? Nada de gritos, nada de agressão direta, nada que você possa apontar com clareza. Mesmo assim, ficou um peso estranho no peito. Uma sensação silenciosa de culpa. Como se você tivesse falado demais, ou pensado errado, ou sentido algo que não deveria. Você tenta ignorar. Diz a si mesmo que é exagero, que está sensível demais, que talvez o problema seja você. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Isso não acontece por acaso. Existem pessoas que não precisam levantar a voz, não precisam ameaçar, não precisam mandar. Elas usam frases simples, comuns, quase invisíveis. E é exatamente isso que as torna perigosas. Essas frases não servem para conversar, servem para confundir, para deslocar a culpa, para fazer você duvidar da própria percepção. O mais assustador é que quando funcionam, você não percebe que está sendo manipulado. Você acha que está sendo maduro, compreensivo, flexível, quando na verdade está sendo empurrado para trás emocionalmente, um passo de cada vez. Neste vídeo você vai reconhecer frases que parecem normais, mas que são sinais claros de alerta. Frases que, quando repetidas, não constroem relações, destroem sua identidade. E se alguém usa essas frases com frequência, não confronte, não discuta, afaste-se. Depois que você aprende a engolir o incômodo, vem a próxima frase. Ela não soa dura, não soa agressiva, pelo contrário, ela soa cuidadosa. Eu só falei isso porque me importo com você. Nesse momento, algo confunde dentro da sua cabeça. Porque quem se importa, cuida, protege, não machuca. Mas essa frase faz algo perigoso. Ela transforma a dor em dívida. De repente, se sentir mal parece ingratidão. Questionar parece falta de empatia. Discordar soa como ataque. Você começa a pensar, talvez eu esteja interpretando errado. Talvez eu devesse agradecer. Talvez eu esteja sendo difícil. E assim, sem perceber, você aceita coisas que não aceitaria antes. Aceita comentários que diminuem. Aceita conselhos que não pediu. Aceita decisões tomadas por você. Tudo em nome do cuidado. Mas cuidado de verdade não exige silêncio. Não exige submissão emocional. Não cobra sofrimento como prova de afeto. Quando alguém precisa machucar você para te ajudar, o nome disso não é preocupação, é controle disfarçado. E quanto mais você aceita esse disfarce, mais difícil fica perceber onde termina o outro e onde começa você. Em algum momento você tenta se posicionar, não para brigar, mas para explicar. Você escolhe as palavras, respira fundo e diz como aquilo te afetou. A resposta vem rápida. Você está exagerando. Essa frase não discorda de você. Ela apaga você. Ela não questiona um fato. Ela invalida a sua experiência. O que você sentiu deixa de importar.
o que você viveu passa a ser drama. A sua reação vira defeito, e isso cria um efeito silencioso e profundo. Você começa a desconfiar da própria percepção, repassa emoções como se fossem erros, pede confirmação até para sentimentos simples. Será que eu entendi errado? Será que eu sou sensível demais? Será que o problema sou eu? Esse é um ponto de virada perigoso. Porque quando alguém convence você de que não pode confiar no que sente, ela não precisa mais te convencer de nada. Você se autocorrige, se poda, se diminui. E faz isso acreditando que está sendo racional, mas não está. Está sendo treinado a não confiar em si mesmo. Nem sempre a manipulação vem em forma de frase. Às vezes ela vem na ausência delas. Você faz uma pergunta simples, coloca um limite, ou demonstra algo que não agradou, e então o outro lado se cala. Não é um silêncio natural, é calculado. As respostas ficam curtas, os olhares mudam, a tensão some. Horas passam, depois dias. Você sente a tensão no ar, mas ninguém explica nada. E aos poucos, algo acontece dentro de você. Você começa a se culpar, mesmo sem saber o motivo. Talvez eu tenha falado demais. Talvez eu tenha sido duro. Talvez eu devesse ter ficado quieto. Até que você faz exatamente isso. Fica quieto. Ou pior, pede desculpa. Mesmo sem entender pelo quê. Esse tipo de silêncio ensina uma lição cruel. Questionar custa conexão. Então você aprende a evitar conflitos. A não tocar em certos assuntos. A engolir dúvidas antes mesmo de formulá-las. Não porque concorda, mas porque não quer perder o vínculo. Isso não é maturidade emocional. Não é respeito. Não é equilíbrio. É punição disfarçada de distância. E quando o silêncio começa a controlar o que você diz, ele já está controlando o que você pensa. Depois de confundir seus sentimentos, de fazer você duvidar da própria percepção, de ensinar que questionar custa conexão, vem a frase final. Ela não é dita no meio de um conflito. Ela aparece em momentos aparentemente calmos. Às vezes, quase como um desabafo. Você nunca vai encontrar alguém que te entenda como eu. Essa frase não grita, ela se instala, ela cria uma ideia silenciosa, a de que o mundo lá fora é frio, injusto, incompatível com você. E que apesar de tudo, apesar da dor, apesar do desconforto, essa pessoa ainda é a sua melhor opção, não porque é saudável, mas porque parece ser a única. A partir desse momento, você começa a tolerar mais do que deveria. Tolera desrespeito, tolera invalidação, tolera solidão acompanhada. Porque o medo de ficar só se torna maior do que o incômodo de ficar mal. E é assim que a dependência nasce. Não do amor, mas do medo. Medo de não ser entendido, medo de não ser escolhido, medo de descobrir que talvez você mereça mais do que isso.